Oi gente, a paz do Senhor. Vim aqui para trazer para vocês um testemunho. Depois de 9 anos que eu dei meu primeiro testemunho, tá lá a história da menina, né, mãos amputadas. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui linkado nos cards para você assistir e ser edificado com aquele testemunho. Hoje eu vim trazer outro testemunho aqui para você, principalmente para você que é tentante, quer ser mãe e tem passado por dificuldades, às vezes você passou por uma perda gestacional. Eu quero trazer esse testemunho aqui sobre a minha vida e que ela sirva para consolar e edificar e te dar esperança que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Então vamos lá. Em 2023 eu fazia 4 anos de casada, né? E se deixa aqui um conselho para você que sempre fala, não, eu não quero ser mãe, Deus me livre de ser mãe, não está nos meus planos e nunca estará. Nunca diga nunca, porque até os 30 eu também não queria ser mãe, estava curtindo o casamento, a vida ali com Deus, tudo mais, então eu não queria ser mãe até os 30. Porém, depois dos 30, embora eu não tenha essa carinha de 30, me bateu uma vontade, um desejo, e eu comecei a entregar para o Senhor aquele desejo e decidimos, né, fabricar uma criança. Aí resolvemos, né, em 2023. E eu sempre tive uma vida assim muito... Me esforcei para servir ao Senhor, fazer tudo certinho ali, né, através do Espírito Santo. Então eu desejei ser mãe, eu e meu marido resolvemos, né. Em março de 2023 nós resolvemos tentar, e quando foi em maio eu engravidei. Eita glória! É forte! Ficamos muito felizes, foi uma festa na família, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre esperou muito para viver as etapas da vida, sempre entendi os tempos de Deus, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco para você. Então em 2023, em maio, no finalzinho de maio, eu descobri que estava grávida e marquei a primeira ultra, que seria para junho. Porém, no dia 15 de junho, o meu tempo de chorar chegou, e chegou com muita força. Eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita dor, e parecia ser dor de parto, né? De repente, 2 dias antes da primeira ultra, se não me falha a memória, aí meu marido, ele ia trabalhar, não foi, né? Ficou comigo, me levou para emergência, e chegando lá, nós fizemos a primeira ultra de emergência. Era para ser a nossa primeira ultra de felicidade, de ver o bebê 2 dias depois. Antes de completar 6 semanas, que seria, se não me engano, um mês ali, que teria a primeira ultra, eu passei mal 2 dias antes. E aquela ultra que deveria ser de felicidade, de bênção, se transformou em uma ultra de tristeza, porque eu passei mal, fui para a emergência, fiz aquela ultra transvaginal, que era mais difícil, né? Mais dolorosa, eu já estava com dor. E eu só falava assim, tomara que seja uma infecção urinária, tomara que seja uma infecção urinária, né? Eu que trabalho na área de saúde, tenho um pouco de experiência. E quando chegou lá o médico, eu tive o azar de ter um médico bem sensível, assim, bem frio, né? E ele falou, olha, infelizmente, eu tô vendo aqui o bebê, né? Só que eles não falam bebê, já falam logo um feto. E infelizmente não há batimentos, a criança não evoluiu, não há batimento. Só que antes dele me dizer que havia um bebê ali sem batimento, a primeira coisa que ele disse foi assim, eu vejo um mioma muito grande, você sabia que você tem um mioma? E eu falei, não, eu não sabia que eu tinha um mioma, né? Sempre fui muito saudável, sempre me cuidei, sempre me exercitei, sempre me alimentei bem, me esforçava para isso. E aí ele falou, olha, infelizmente você tem um mioma muito grande no meio do útero. Então antes dele ver, aí eu perguntei, nossa, mas e o bebê? Eu quero saber do bebê. E ele falou, infelizmente não tem batimentos, a criança não progrediu. E ali o meu mundo desmoronou, do meu marido desmoronou, nós ficamos de luto. Foi muito difícil, eu chorei muito, fiquei muito mal, meu marido ficou muito mal. Passamos pelo luto, eu escolhi ficar afastado um pouco do trabalho, porque eu precisava passar pelo luto. Eu achava que seria um pouco mais tranquilo, né, a passagem pelaquela fase, mas não foi. Eu realmente tive que ficar uns 2 meses ali entendendo o que tinha acontecido. Então assim, a primeira coisa que eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, né? Nós aprendemos muito com a Bíblia que existe o tempo de Deus, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Então hoje eu vim aqui dizer para você, como você lidar com os nãos que Deus te dá durante a sua vida. E aqui é o primeiro ponto, a primeira lição que eu quero trazer para você. Como você administra os nãos de Deus.
Talvez você esteja acostumado a sempre receber um sim de Deus. Ou talvez, ou Deus vai fazer, ou uma promessa, ou alguma coisa que te dá felicidade, esperança, né? Que você vai conseguir alguma coisa. Mas muitas vezes nós esquecemos de viver o tempo de chorar, o tempo da perda, o tempo de luto. Nós não sabemos administrar. Então hoje eu vim aqui para te apresentar o Deus que também diz os seus nãos. O Deus que mesmo em meio às nossas expectativas, Ele também fala não pra gente. Então eu vivi aquele tempo de chorar. Mas se tem uma coisa que eu quero trazer aqui pra você mesmo que você passe pela dor do luto, pela dor da perda, não dê nome para sua perda. Existe um texto na Bíblia, né? Em Gênesis 35, 18, né? Que fala sobre Benoni. Raquel, ela vai dar à luz, ela dá luz a um filho. E aquele filho foi de tanta dor e tanta aflição, e Raquel morreu, né? Após o parto daquela criança. Ela vai dar o nome para essa criança de Benoni. O marido de Raquel, Jacó, né? Ele discorda dela e troca pelo nome Benjamim, né? Filho da minha mão direita. Então ele transforma aquele nome ruim em algo bom. A primeira lição que eu quero trazer para você entenda que existe o tempo de chorar, o tempo do luto, né? O tempo da dor. E o que eu quero te dizer este tempo vai passar. A DPP vai passar. Depressão pós-parto, depressão pós-perda, pode ser que aconteça, porque nós somos carne, tudo debaixo do céu é vaidade, nós estamos suscetíveis a passar por problemas e tribulações aqui nessa terra. Então a primeira lição que eu quero te dizer é que isso vai passar. Não dê nome para a sua dor. Não faça da sua dor um memorial. Eu poderia muito bem fazer daquela dor um memorial e ver aquele luto a vida inteira, me revoltar com Deus, uma pessoa que sempre se guardou no Senhor, sempre procurou servir ao Senhor, casou direitinho. Deus me abençoou com muitas coisas, muitas bênçãos, físicas e espirituais. Mas eu passei pela perda, pelo luto, e foi muito doloroso. Nessa fase também, o inimigo resolveu me afrontar no trabalho, enfim, foi tudo junto e misturado. Mas Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra. E quando eu perguntava ao Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Poxa, uma pessoa que a gente sabe que a gente não tem crédito nenhum com Deus, né? Ele nos comprou com preço altíssimo, preço de sangue. Mas nós sempre conversamos com Deus, né? Falamos, Senhor, eu sempre te servi, eu sou tua serva, eu esperei no Senhor, né? Mas Deus falou assim pra mim em Coríntios, né? 2 Coríntios 2,14 tem um versículo que fala que muitas vezes você passa por tribulações, por situações difíceis, por adversidades, porque Deus está te forjando. Deus está te dando capacidade de passar por um consolo que você não tinha dele, mas que você vai passar a ter. Então, se você está passando pela dor da perda, pela dor do luto, a primeira coisa que eu quero te falar, tem consolo para você. O Espírito Santo de Deus vai consolar o seu coração, a sua mente, vai te trazer paz em meio a essa guerra, paz em meio a essa dor. Essa tempestade vai passar. A única certeza que eu posso te garantir é que essa dor ela vai passar. Não dê nome para sua dor. Não deixe a dor te marcar e fazer dela um memorial e você viver naquilo ali e transformar aquilo ali em mágoa e aquilo vai te adoecendo. Não deixe isso acontecer, porque eu vim aqui para te dizer que Deus vai te consolar. 2 Coríntios fala, né, que Ele nos consola. Ele nos consola em meio às nossas dores. E com aquela consolação, na nossa tribulação, nós vamos usar ela para consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos fomos consolados por Deus, né? Então, irmãos, eu costumo dizer assim, se já está difícil orando, se já está difícil com Jesus, imagine sem Jesus. Então, ore ao Senhor, entregue as suas dores ao Senhor, porque Ele vai te consolar. O que eu posso dizer para vocês, irmãos, muitas vezes nunca é sobre entender as provas que a gente passa, nunca é sobre entender, é sobre confiar. Confie naquele que escreve seus dias. Você só consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Mas um dia, lá na frente, Deus vai usar essa sua experiência, essa experiência que Ele produziu em você, e vai evidenciar em você um peso da glória de Deus tão grande que você vai usar esse consolo que Deus está te dando através desse vídeo
para consolar alguém que vai passar pelo mesmo problema que você e vai estar se perguntando por que ele está passando por isso, e você vai vir com uma palavra de consolo. Deus vai te consolar. Esse tempo de dor vai passar e você vai conseguir administrar essa dor, essa perda e o não de Deus. E continuando aqui, né? Continuando aqui essa palavra, eu venho trazer para você uma experiência, né? Eu fui, perdi o bebê, foi muito difícil. E aí eu fiz aquela pausa, fiz o intervalo. Em 2024 nós tentamos de novo, né? Estamos aí para isso. Tentamos de novo e graças a Deus, Deus nos abençoou. Deus nos honrou com uma bênção. Então assim, o que eu posso dizer? Muitas vezes Deus não vai te poupar da dor. Deus não vai te poupar da perda. Mas Ele vai te ensinar a viver depois dela. Você vai aprender a viver depois da perda. E você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser alguém que vai consolar alguém. Entenda aqui, como Ana, né? A Bíblia fala que foi Deus que cerrou a madre de Ana. Foi Deus. Então, muitas vezes, Deus tem um propósito muito grande para tudo aquilo que é muito doloroso. Então, se está difícil, irmão, se a luta está muito grande, é porque Deus tem um propósito muito grande para realizar. Presta atenção, Ana, que está assistindo esse vídeo. Samuel não poderia ter sido gerado de uma mulher normal, de forma convencional, de forma comum, como todas as outras. Porque Samuel foi um profeta, foi um juiz, foi um sacerdote, foi muita coisa. Ele foi um homem bombril, 1001 utilidades. Então ele não poderia vir de forma normal, de uma pessoa normal. Então ela passou por aquela grande prova, por aquela afronta. Mas Deus honrou Ana e honrou muito. Então Deus sempre tem algo muito grande, um propósito muito grande para tudo aquilo que é muito doloroso. E eu quero encerrar esse vídeo aqui com essa palavra, né? Em nome de Jesus, irmãos. Filipenses 2,13, né? A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Então pensa comigo, se os pensamentos de Deus são maiores do que os seus, imagine as atitudes. Então, irmão, confie no dono do querer e do efetuar. Ele é o dono do querer e dono do efetuar. Então, Ele pode fazer. E nós cremos com fé que Ele vai fazer. Se não for pela tua fé, que seja pela minha. Deus vai fazer. Não perca a fé. Espere com paciência no Senhor. Não é só esperar. É a forma como você está esperando. Tem que ter paciência, irmão. Tem que ter paciência. Deus vai honrar a tua fé. Quando foi em 2024, nós tentamos de novo. E eu consegui engravidar. Oh, glória, de novo, né? Passei por toda aquela fase de medo, de trauma, medo de perder de novo, aquela coisa toda. Foi muito difícil, né? Uma gravidez bastante difícil, assim. Eu passava muito mal, passei mal até o dia que a criança nasceu. Mas Deus escolheu me honrar. Deus escolheu nos abençoar com o nosso presente de Deus, né? Que tá aqui tocando terror, aleluia! E quando foi agora em dezembro do ano passado, nasceu a minha bênção do Senhor. Deus nos abençoou aí com a nossa vitória, né? E eu quero deixar essa palavra, que essa leve e momentânea tribulação vai produzir em você o peso eterno da glória de Deus. Entenda que a tribulação produz perseverança, perseverança, paciência, paciência vai te dar esperança, e a esperança é experiência. Isso tudo que você está passando vai passar e vai te dar experiência. Você vai vencer esta fase difícil e Deus vai te abençoar. Creia. E Deus nos abençoou, né? Com a minha assistente aqui que tá tocando terror. Linda! Comendo papel. Tá comendo a palavra de Deus, né? Olha com isso. Deus, socorro! Depois, se vocês gostarem, eu vou contar aí o make-off que foi difícil, né? Olha só. O que é isso, meu filho? Dízimo? Misericórdia? Então, irmãos, que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido edificado, né, com esse testemunho. Assista o outro testemunho que eu postei há 9 anos atrás. Que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, curta, comente. Com alguém que está tentando, alguém que sonha em ser mãe ou alguém que passou pela dor da perda, né? Deus, às vezes, permite que nós passamos pela dor da perda. Mas Ele vai te ensinar a viver depois dela. Nem tudo acabou. Você serve a um Deus que te consola, que te faz um vaso novinho e vai te dar forças para sonhar de novo e para viver de novo e vai te abençoar. Creia que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, viu?
Fiquem na paz.